Isso aí, meus queridos. Uma matéria que eu gosto muito de trabalhar, uma matéria light, né? Termodinâmica já dá uma pimentadinha, mas esse começo de estudo dos gases é uma matéria relativamente light, gostosinha de trabalhar. Estudo dos gases. Vamos entender um pouco melhor o que é esta coisa que nos envolve. Os filósofos, os cientistas, sempre se questionaram, né? Oh, quando eu caminho eu sinto alguma coisa fluindo em volta do meu corpo. Que coisa é essa? Eu assopro, eu sinto alguma coisa encostando na minha mão. Quando o vento bate no meu rosto, eu sinto isso, embora eu não veja nada. E o que é esta coisa que nos envolve? O pessoal começou a filosofar sobre isso. Também no dia a dia a gente percebe, né, que às vezes vem cheiros diferentes no nosso sistema olfativo. Mostra que tem uma coisa diferente que chega pelo ar, invisível, e que está ali. Eu sinto isso. Então, o que é esta coisa que nos envolve? Os gases. Esses gases, eles existem. O ar que eu respiro, né, a mistura de gases na qual eu estou embebido, o pum que eu solto, o oxigênio que o médico coloca no paciente quando ele está com pouca absorção de oxigênio pelos tecidos do pulmão, oxigênio, gás carbônico, metano, ácido sulfídrico, o famoso cheiro do ovo podre, H2S. Poderíamos falar de argônio, xenônio, os gases nobres de maneira geral, flúor, que geralmente está no estado gasoso, né? Pode ser um gás bastante perigoso, irritante, gás do riso, o hélio, né? Que dá aquela voz estranha. Meu Deus, um gás que existe é dito real, porque existe. Não é que é do rei, não, é real por ele existir. Qualquer gás que exista, fisicamente falando, né? Qualquer gás que exista fisicamente. Eu coloco ali exista fisicamente porque na minha mente existem ideias, existem coisas na minha mente, só que não são coisas reais, são coisas ideais. As coisas que existem na tua mente, nas tuas ideias, não existem na prática, não existem no mundo físico, existem no mundo das ideias. Então, gás real é qualquer gás que exista fisicamente. Então, são uma infinidade de gases. O que é gás ideal? Gás ideal é a ideia que os cientistas criaram para tentar entender os gases reais. Gás ideal é o gás criado na mente das pessoas que tentavam entender os gases reais. Gás imaginado, eu ia colocar idealizado, né? Pode ser também, ó. Gás imaginado pelos estudiosos, pelos cientistas, para compreender os gases reais. Então, gás imaginado pelos cientistas para compreender os gases reais. Isso é que é o gás ideal. Ele é idealizado, ele não existe, ele é uma ideia. Como é que é, professor, esse gás ideal? Os cientistas supunham que os gases eram feitos de partículas perfeitamente redondas, e que fica se chocando umas com as outras de maneira perfeitamente elástica. Ou seja, as moléculas ficam se chocando sem perder energia. Ou seja, não poderia fazer, não pode fazer barulho, porque se faz já está perdendo energia. As moléculas de gás se chocam sem fazer barulho. Pode ver, ó. Não está escutando. Tu não está escutando. E a cada segundo que se passa, mais de 1 bilhão, muito mais de 1 trilhão, mas muito mais, um número absurdo de bolinhas de gás se chocam contra cada centímetro quadrado da tua pele. Então olha aqui, tá vendo essa coisinha aqui, ó? Quando tu escutou enquanto o som ressonava no ambiente, mais de 1 bilhão de bolinhas de gás se chocou só contra esse pedaço de pele. Isso é gás. Gás é uma doença, gás é uma loucura. Essas partículas, elas têm velocidade que vai de 3.000 a 7.000 km por hora. Agora tem bolinhas
a 5.000 por hora, bate na tua pele e reflete a 5.000 por hora. É difícil de acreditar. Difícil de acreditar a loucura que está acontecendo em volta de ti agora. Os gases. Na prática, nós acabamos percebendo que nem todo gás é perfeitamente esférico, essas partículas. O gás hélio, que é um gás monoatômico, ele sim, né, lá no núcleo ele tem 2 prótons e 2 nêutrons, e na eletrosfera 2 elétrons. E ele é um gás nobre, ou seja, ele não reage quimicamente com outras substâncias. Então, a molécula de gás hélio, ela é praticamente esférica. Mas o que é a molécula da água? A molécula da água é o oxigênio com 2 nuvens eletrônicas inclinadas de hidrogênio, né? 105 graus, né? Tu vê a doença do ser humano, ele mediu o ângulo entre as nuvens eletrônicas dentro de uma molécula. Meu Deus! Aí, quando é uma molécula de água está no estado gasoso, ela é como se fosse ela age como se fosse um bumeranguezinho, né? Porque ela tem aquelas nuvens eletrônicas, então além dela se deslocar loucamente, ela gira quando bate de quina numa outra molécula, ela sai rodopiando. Então é um movimento já diferente do gás real, do gás ideal. Esse gás real, vapor d'água, tem um comportamento diferente, né, do gás idealizado, já que os cientistas imaginaram que o gás real, ideal é feito de moléculas perfeitamente esféricas, que se chocam de maneira perfeitamente elástica, nunca perdendo energia. E o que é um gás perfeito? Gás perfeito é o gás real que se comporta como o ideal. O que, professor? Está me dizendo que tem gás real que se comporta que nem a ideia que os cientistas criaram? Sim, senão a ideia seria um lixo, né, e teria sido abandonada. Se ela até hoje existe é porque era uma ideia boa. Então, o gás perfeito é o gás real que comporta-se como ideal. É o gás real que se comporta como ideal. Para que um gás real comporte-se como ideal, ele tem que obedecer 2 condições básicas. Ele tem que ter alta temperatura e baixa pressão. Para que isso aconteça, eu tenho que respeitar 2 coisas. Alta temperatura, baixa pressão. Geralmente, quando eu coloco isso para o aluno pergunta, professor, quanto? Eu não posso te responder quanto. Porque depende das 2 coisas. Se eu estiver, por exemplo, trabalhando com ar atmosférico, essa pressão de uma atmosfera e essa temperatura de agora, o gás é perfeito. O ar atmosférico, nessas condições de agora, sei lá, né, 20 graus, vamos supor, pressão de uma atmosfera, ele é o gás real, né, o gás que nos envolve, é um gás verdadeiro, um gás que existe e que está se comportando de maneira ideal. Ou seja, esse gás que nos envolve agora é perfeito. O aluno poderia reclamar, professor, eu não considero que é alta temperatura. Pois então, a alta temperatura não quer dizer que seja 1.000 graus, ou 2.000 graus, ou 1 milhão de graus. A alta temperatura para aquela pressão na qual ele se encontra. Poxa, se eu estou estudando uns gás, eu quero que ele tenha comportamento de gás, moléculas soltas. Se eu começo a esfriar demais um gás, o que acontece com ele? Diminui a energia cinética das partículas, as partículas começam a se chocar umas com as outras e começam a colar umas nas outras. Quando as partículas colarem umas nas outras, eu passei do estado gasoso para o estado líquido. Eu não quero estudar os líquidos. Não é líquido a aula é gases. Portanto, a temperatura alta é só para que as moléculas estejam bem afastadas umas das outras, não estejam colando umas nas outras. Ou seja, é intuitivo. Se tu lembra que abaixando a temperatura os gases vai diminuir a vibração das moléculas e vai poder ficar líquido, então tu automaticamente sabe que tu quer distância do estado líquido. Por isso, alta temperatura. Outra, se eu pegar um gás e começar a espremer ele demais, vai chegar uma hora que ele pode até se liquefazer. Lembra do isqueiro transparente ou do botijão de gás da tua casa? Tu sacode ele e tu vê que tem líquido dentro, né? Certo? Isso mostra que um gás, quando pressurizado extremamente, as moléculas começam a grudar umas nas outras. E eu não quero que isso aconteça. Portanto, o gás que eu vou estudar tem que estar com baixa pressão. Baixa pressão é quanto, professor? Não interessa. Poderia ser 100 atmosferas, desde que a temperatura fosse suficientemente alta. O aluno só precisa saber que a temperatura tem que estar alta
e a pressão baixa. Não precisa saber do número. O vestibular não tem o direito de te cobrar qual é o número, certo? Tu acredita, cara, eu tava assim, eu tinha acabado de pegar um terceirão grande, há muito tempo atrás, um terceirão lá, uns 90, na sala de aula. Cheguei com essa mesma cara de babaca pra dar aula pra eles, bem empolgado. Expliquei estudo dos gases. Daqui a pouco um guri levanta a mão no meio. Professor, na apostila tá o contrário. Eu, não, pode. Não, tá o contrário. Aí eu peguei a apostila, cara, né, foi um erro da gráfica. Aí tu imagina, chega um cara de babaca pra dar aula, 90 na turma, e a apostila tá escrito o contrário do que eu tô falando no quadro. Né? Como é que eu vou fazer esses jovens acreditarem em mim, né, e não no doutor que escreveu a apostila, né? Tu vê que delicado. E isso ocorreu 3 ou 4 anos seguidos nesse material que era o material mais vendido do estado de Santa Catarina, basicamente. Tu vê que loucura, né, cara? Então tomem cuidado. Se tu pegar uma apostila aí de alguns anos atrás do nosso concorrente, tu vai ver que estava errado na apostila deles isso. 3, 4 anos seguidos. Veio que um gás perfeito é o gás que tem baixa temperatura e alta pressão. E esfria bastante um gás e espreme ele para tu ver se ele vai ficar com cara de gás. Certo? Então toma cuidado com isso, tá? Usa a tua intuição que tu vai perceber que um gás, para ter cara de gás, tem que ter alta temperatura e baixa pressão e não o contrário. Legal, então tu vê, essa primeira discussão é uma discussão bobinha, raramente cobrada. Mas se botarem, né, o dedo na ferida, aí a gente vai ter como se pronunciar já. Gás real existe, gás ideal é na ideia, né? O homem ideal, a mulher ideal, o trabalho ideal, o aluno ideal, coisas que não existem. Todos nós somos falhos, natural, né? Somos seres humanos. Gás perfeito, aquele cara não é ideal, mas ele é perfeito pra mim, né? Ele combina comigo. Um cara que não é machista, um cara que é respeitador. Então tu vê, né, cara? Isso aqui são coisas que no dia a dia a gente usa, essa ideia de ideal e perfeito. Dá pra fazer um paralelo, sem problema. Propriedade dos gases. Só são 2 propriedades. Tu tem que lembrar que os gases podem se expandir. Expansibilidade. A habilidade de se expandir. Expansibilidade. Expansibilidade. E a outra propriedade, compressibilidade. Expansibilidade está muito estranho. Estranho. Não tem essa Alzheimer. Expansibilidade e compressibilidade. Se eu fosse escritor de livros, se eu fosse um cara foda, pós-doutor em ensino de física, eu escreveria um livro e nesse livro eu escreveria que os gases apresentam uma propriedade, volume variável. Os gases têm volume variável. Simples. Mas como os estudiosos disseram que são 2, o que eu vou dizer, né? Então até hoje a gente diz que são 2 propriedades, como se não fossem a mesma coisa, né? Infelizmente o pum do dia a dia, não o teu, né, do colega, prova isso. Ó. Né, o sujeito vem, senta aqui na frente, comeu só frutas, e o sujeito, aquela feijoada no final de semana, né, lá no fundão, ele tá meio ruim. Aí ele, né, dá um pumzinho. Cara, de repente aquela névoa, né, começa a se espalhar, ela vem por baixo, que é denso, e vai chegando, pum, que fedor. Cara, isso é a prova cabal da expansibilidade dos gases. E digo mais, o cara peidou no vácuo? Não! Já tinha um gás, cara. Já tinha um gás aqui dentro. Aquele gás se expande em cima do gás que já existe. Tu imagina no vácuo. Tu imagina um pum no vácuo. Meu, o cara vira do avesso. Porque a expansibilidade seria assustadora. Eu te pergunto, por que o Sol que está no estado gasoso não vaza para o espaço que nem um grande pum? Gravidade, né? A gravidade do Sol que mantém aquela bola de gás concisa. Da mesma forma, por isso que a atmosfera terrestre não vaza, né? Por isso que a Lua não tem atmosfera. Porque uma molécula gasosa que tem ali, ela vai ter velocidade suficiente para sair da atração gravitacional da Lua. Então tu vê, né, cara? O nosso dia a dia prova isso aqui. E vocês devem saber que se tu pegar uma seringa, né? Sem agulha, obviamente, bota o dedo na parte plástica e faz força, tu percebe que dá para diminuir um pouquinho o
pouquinho porque nós estamos usando equipamento de plástico. Se fizer muita força, parte aquela seringa. Mas existem, por exemplo, amortecedores que funcionam com gás. Né? Tem carros assim que eles usam para brincar nas dunas, que são carros que saltam a alturas absurdas. Se um carro desse não tiver uma suspensão poderosa para absorver o impacto, a pessoa que tiver no carro morre. Então, para tu poder brincar nas dunas com os carros que saltam dezenas de metros, tu vai ter que ter uma suspensão a gás, onde na hora que esse carro bater no chão, o gás dentro da suspensão vai ser espremido, absorvendo a energia do impacto. Então, tu vê, a gente usa gás nas suspensões dos carros por causa dessa propriedade, a compressibilidade. Quando nós vamos trabalhar com gás, nós temos que saber três coisas do gás. Nós temos que saber o volume que ele ocupa, temos que saber qual é a pressão na qual ele se encontra e precisamos conhecer a temperatura. Temperatura. Kelvin! Tu não pode usar outra escala de temperatura que não seja a escala Kelvin. A coisa que os meus alunos mais erram no vestibular é a temperatura no gás. Ai, professor, eu botei Celsius. Não! Kelvin! Por favor, errem o que vocês quiserem no gás, menos o fato de usar a temperatura em Kelvin. Como é que se converte mesmo? É só somar 273. É isso aí, que é o mais clássico. Raramente a gente precisa passar de Fahrenheit, né? Mas se fosse passar de Fahrenheit, né? TF menos 32 sobre 9 é igual a TK menos 273 sobre 5, fórmula que a gente recebe na maioria dos vestibulares. Na próxima aula eu vou te mostrar com calma as três transformações. Ah, esse sinal não é nosso não, né? Transformações gasosas. Nós vamos ver três transformações gasosas que são importantes a gente compreender. Cara, tu vê, já que um gás tem três variáveis, já que um gás tem três coisas que podem se alterar, se eu deixar as três coisas se alterarem concomitantemente ao mesmo tempo, eu posso ficar perdido e posso não conseguir compreender a relação entre essas grandezas. Portanto, nós vamos pegar o gás e obrigar que uma dessas três grandezas permaneça constante. A transformação mais fácil de produzir em laboratório é a isovolumétrica. Por quê? Porque é só tu pegar um recipiente de aço rígido, instalar nele um termômetro e um barômetro. Barômetro é o medidor de pressão, para quem não sabe. Dentro desse recipiente rígido vai ter um gás. Gás. Agora eu vou para o laboratório e vou anotar os dados desse estudo que eu vou fazer numa tabela. Eu vou anotar a pressão do gás em atmosferas e a temperatura do gás em Kelvin. Então, no momento em que eu aprisionei o gás dentro do recipiente, eu fui lá e li a temperatura. Ah, ó, 300 Kelvin. E vi qual era a pressão na qual o gás se encontrava. Deixa eu ver. Ah, 2 atmosferas. Legal. Aí eu vou lá e ligo o fogareiro aqui embaixo, o bico de Buzzi. E aí a temperatura vai subindo. Quando eu vejo que a temperatura está em 600 Kelvin, qual deveria ser a pressão? Quanto? Ah, garota, 4 atmosferas. Liga o foguinho, a temperatura foi para 900, triplicou a temperatura. O que teu coração diz? 6. Cara, a maioria dos meus alunos consegue encarar aquela ideia ali, consegue entender que isso é algo que faz sentido. Eu até pergunto para alguns que nunca assistiram a aula, vocês andaram estudando antes dessa aula? E eles falam que não. Eles falam que, óbvio. Eu digo, Deus é matemático. É a única explicação, o criador dos gases, Deus, criou os gases de forma matemática. É o que alguns cientistas acreditam. Para uma pessoa normal, isso seria uma coisa idiota. Mas para um gênio da ciência, não. Para um gênio da ciência que está tentando entender os gases, ele percebe que tem uma regra por trás disso. Quem percebeu isso foi Charles. Lei de Charles. Lei de Charles. Quando um gás perfeito tem volume constante, quando um gás perfeito
volume constante, sua pressão é diretamente proporcional a quê? Obrigado. A sua temperatura absoluta. Lei de Charles, quando um gás perfeito tem volume constante, sua pressão é diretamente proporcional à sua temperatura absoluta. Matematicamente, nós poderíamos dizer que a pressão antes dividido pela temperatura antes é igual à pressão depois dividido pela temperatura depois. Ou ainda poderia dizer que pressão sobre temperatura é uma constante. Lei de Charles. Se eu fosse fazer o gráfico da pressão versus temperatura, daria uma reta crescente, passando pelo 00, já que a temperatura é em Kelvin. O senhor está querendo dizer que se eu vou resfriando um gás para uma temperatura próxima do 0 Kelvin, a pressão que esse gás exerceria nas paredes do recipiente tende a zero? Isso. Exatamente isso. Lei de Charles. Tu vê, né, cara? Essa foi a primeira coisa que se estudou em laboratório, porque era a coisa mais fácil de se produzir em laboratório. Aprisionar o gás num recipiente rígido. Cuidado, hein? A transformação isovolumétrica, que o nome é autoexplicativo, né? Ela pode ser chamada de isocórica, que é o mais comum, ó, ou isométrica. Isocórica que me dá medo do aluno de repente ler isocórica e não lembrar que é isovolumétrica. Outra transformação relativamente fácil de estudar em laboratório é a isobárica. Se eu comentei contigo que o barômetro é o medidor de pressão, a transformação isobárica só pode ser aquela onde a pressão é, anotem aí, pressão constante. Como é que eu vou fazer com que a pressão de um gás fique constante? Eu posso pegar um cilindro com um êmbolo móvel, tipo aquela borrachinha da seringa, e botar um certo pezinho aqui em cima desse êmbolo móvel. Vocês já devem ter visto em algum momento do curso, tipo na aula de hidrostática, que pressão é força sobre área. Como a força que está atuando aqui no êmbolo é o próprio peso do êmbolo e o peso desse objeto é constante, e como a área desse êmbolo, que é redondinha, ó, vou virar ela para vocês, ó, também é constante, então eu sei que força sobre área vai dar um valor constante. É mais ou menos o que acontece dentro da panela de pressão. Se aumenta a temperatura, a pressão tenderia a aumentar, com as moléculas mais agitadas, só que aí o êmbolo sobe e a pressão acaba sendo aliviada. Se eu abaixo a temperatura, as moléculas batem com menos força no êmbolo, o êmbolo desce, mantendo a pressão constante. Essa estrutura aqui, esse êmbolo móvel com esse pezinho, faz o papel daquela tampinha móvel da panela de pressão, que fica lá, liberando o gás, certo? Para manter a pressão da panela de pressão segura, para que mamãe não morra fazendo feijão, como muitas já morreram, certo? Então a panela de pressão ela pode ser perigosa, caso não houvessem, né, válvulas de segurança, ou caso, por exemplo, aqueles furinhos que deixam o gás sair da panela de pressão ficassem entupidos. A pressão poderia ser tamanha a ponto de romper o alumínio ou o material do qual é feita a panela e voando estilhaços nas pessoas que estão na frente do fogão. Muito raro, é mais fácil morrer caminhando ali a pé na rua do que morrer com panela de pressão, né? Principalmente se a manutenção dela é feita adequadamente, a limpeza e a manutenção feita adequadamente. Tu vê, né? Os cientistas só conseguiram estudar gases com pressão constante quando descobriram esse tipo de sistema que mecanicamente força a pressão do gás a ser constante. Vou instalar o que então aqui nesse sistema? Só o termômetro. Vocês aceitam que pela altura do êmbolo eu consigo estimar o volume? Vamos anotar os dados da nossa pesquisa. Volume em litros. Temperatura, Kelvin. Kelvin. Quando a temperatura, deixa eu ver quanto eu li. É 200 Kelvin. Quando era 200 Kelvin, deixa eu ver quanto é que é o volume. 5 litros. Esquentei através do bico de Bose e a temperatura foi para 400 Kelvin. Pode falar, meu querido.
automático. Dobrando a temperatura, dobra o volume. Triplicando a temperatura, triplica o volume. Para uma pessoa normal não significa nada. Mas para uma pessoa que quer entender a natureza, significa muito. Segunda lei de Charles ou lei de Charles e Gay-Lussac. Em alguns livros aparece como segunda lei de Charles, em alguns livros aparece como lei de Gay-Lussac. Em alguns livros aparece como lei de Charles e Gay-Lussac. Ou seja, os dois tiveram, né, suas contribuições importantes para essa lei. Eu gostaria que tu escrevesse a lei, a partir da lei anterior. Me ajudem. Quando um gás perfeito tem... Obrigado. Quando um gás perfeito tem pressão constante, garota, o volume é diretamente proporcional a quê? A temperatura absoluta, não se esqueçam. Absoluta. Quando um gás perfeito tem pressão constante, o volume é diretamente proporcional à temperatura absoluta. Se antes era pressão sobre temperatura igual a pressão sobre temperatura, como é que fica agora? Ah, galera, volume 1 sobre temperatura 1 é igual a volume 2 sobre temperatura 2, que é uma constante. Essa é a lei de Charles e Gay-Lussac. Legal. Pois não. Na verdade, temperatura absoluta, a gente pensa em Kelvin, né? Mas nós podemos criar uma outra escala de temperatura absoluta, né? Eu poderia criar a escala otávios, por exemplo, onde o 0 otávios vai ser 0 Kelvin. Mas aí eu posso dizer que 100 graus Celsius é 1000 otávios, porque eu acho legal. E fazer uma escala que mede a partir do 0. Essa escala funcionaria para fazer as contas, olha que interessante. Ela funcionaria para fazer as contas sem problema nenhum. Então qualquer escala absoluta serve. O que é uma escala absoluta? É aquela que mede a partir do 0 verdadeiro, do 0 absoluto. Certo? Aqui na nossa região é só o Kelvin, que raramente eu vi o vestibular questionar o aluno da existência de outras escalas absolutas, né? Mas é bom saber que existem outras também. Mas ali é absoluta por serem Kelvin, é isso mesmo. Se eu fosse fazer o gráfico, não adiantaria fazer o gráfico da pressão versus qualquer coisa, porque o gráfico faria uma reta para a pressão. Então o gráfico que me interessa é o volume versus temperatura em Kelvin. E vai continuar dando uma reta crescente, passando pelo 0, 0. Se não fosse em Kelvin, se fosse em Celsius, continuaria dando uma reta. Só que aí não passa mais pelo ponto 0, 0. A transformação que deu mais trabalho para estudar foi a isotérmica. Por quê? Porque um gás, quando se expande, tende a... Um gás, quando se expande... quando ele aumenta o volume, o que acontece com ele? A tendência é esfriar, né? Cuidado, gente, se eu esquento um gás, ele tende a se expandir. Mas se eu simplesmente libero um gás que estava aprisionado, ele tende a se expandir. E ao se expandir, esfria. Lembra do desodorante aerosol? A maioria, de repente, pode usar roll-on, mas um dia compra um aerosol para tu ver que geladinho que fica. Tu nunca mais vai esquecer que quando o gás se expande, ele tende a esfriar. Automaticamente, quando um gás é espremido, ele tende a esquentar. Quem já encheu uma bola de futebol percebe isso, que a bomba fica aquecida. Não é só pelo atrito do êmbolo com o cilindro, é também pelo fato de o gás estar aquecendo por ser espremido. Quem tem um compressor em casa, ou quem já foi na borracharia e encheu o pneu do carro, percebe que se o compressor está ligado e tu bota a mão no cilindro onde o ar está sendo espremido, ele fica aquecido. Aliás, uma curiosidade, o motor diesel. O motor diesel, por que ele quebra menos que o motor a gasolina, álcool ou GNV? Porque ele tem menos estruturas, ele não tem parte elétrica. Por quê? Porque o motor diesel ele explode o combustível só de espremer o combustível. Quando eu pego o ar e espremo dentro do motor diesel, lá baixando o cilindro, o ar chega a 600 Kelvin, cara, sem uma gota de fogo, só pelo fato de ter sido espremido.
Aí quando o diesel é injetado nesse ar aquecido, ele explode automaticamente, ele reage automaticamente. Portanto, não tem vela, não tem distribuidor. Se molhar o motor, ele não vai apagar porque não tem parte elétrica que o faça funcionar. Estou falando do motor diesel clássico, né? Hoje tem caminhonetes modernas diesel com injeção eletrônica, né? Que pode dar problema na parte elétrica também. Certo? Mas estou fazendo esse comentário para que tu lembre que um gás, quando se expande, tende a... Quando ele é espremido, ele tende a aquecer. Ou seja, estudar uma transformação isotérmica é chato, porque o gás não vai querer ficar na temperatura constante. Mas olha só que sacada legal. Se eu pegar um recipiente, encher esse recipiente com água e gelo, um monte de gelo. Se a água e o gelo estão em equilíbrio na pressão de uma atmosfera aqui fora, qual é a temperatura dessa região com água e gelo? 0 grau. Se eu fizer esse gás mudar de temperatura lentamente, mudar de estado lentamente, ele vai entrar em equilíbrio térmico com esse sistema e vai continuar com a temperatura constante. Então tu vê que deu muito mais trabalho para criar um mecanismo para aprisionar o gás. Aqui está o gás. Esse mecanismo eu posso baixar esse êmbolo, aumentar a pressão, e como a temperatura vai continuar em 0, o volume vai diminuir, sem alteração de temperatura. Se eu instalar o barômetro, o medidor de pressão, e já que pela altura do êmbolo móvel eu consigo achar o volume, nós podemos ir para o laboratório, medir a pressão em atmosferas, medir o volume em litros, e com isso a gente vai conseguir entender o que acontece com o gás quando ele está com temperatura constante. No início do experimento, o gás estava com uma pressão de 1 atmosfera. Pressão de 1 atmosfera. E o volume que ele ocupava era de 32 litros. 1 atmosfera, 32 litros. Aí eu fui lá, apertei um botão aqui nessa minha máquina especial e o êmbolo desceu até a metade. Quando o êmbolo desceu até a metade, o que aconteceu com o volume? Pela metade, 16. E a pressão? Pode falar? Dobra. Aí eu fui lá, apertei o botão de novo e o volume caiu pela metade. 8. Pode falar? Não acredito. Aperta o botão, o volume cai pela metade. 4 litros. Pressão? 8 atmosferas. Não é possível. Vocês estudaram essa madrugada. É intuitivo, né, galera? A gente sabe que espremendo o gás, as moléculas vão ficar mais desesperadas, vão fazer mais força contra o êmbolo, contra o recipiente de maneira geral. Cuidado, hein? O que nós poderíamos escrever na lei de Boyle e Marriott? Lei de Boyle e Marriott. O que ela diz? O que nós diríamos? Quando um gás perfeito... Não, 2 Tzinhos ali, tá? Lei de Boyle e Marriott. Quando um gás perfeito, pode completar, por favor. Isso, está com temperatura constante. E aí? Obrigado, garota. O volume é inversamente proporcional à pressão. E aqui eu não preciso falar da unidade, porque a temperatura é constante, então a temperatura não precisa estar em Kelvin, para a temperatura está constante. E o volume e a pressão eu posso usar a unidade que eu bem entender. Cara, perigoso uma parte aqui, se eu fosse fazer o gráfico, esse gráfico não ficaria como os outros, bem óbvio, né? Grandezas diretamente proporcionais. E eu tenho medo que tu cometa um engano que eu cometi uma vez. Isso que eu já estava dando aula. Eu me distraí na hora de fazer a representação gráfica
isotérmica e não ficou bom. Por isso, né? Só um pouquinho. Por isso eu gostaria de esboçar o gráfico de maneira muito honesta, com os dados que vocês me ajudaram a montar na tabela. Olha só, cara, como é que fica o gráfico da transformação isotérmica. Peguei aqui, então vou fazer o gráfico. Não adianta botar temperatura, porque a temperatura fica uma reta boba. Eu quero o gráfico pressão versus volume. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu vou dizer que era 32 litros ali, 32. Então a metade, 1, 2, 3, 4 é 16. A metade, 1, 2 é 8. E a metade é 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quanto é que era a nossa pressão? 8. Metade, 4. Metade, 2. Metade, 1. No início a pressão era 1 atmosfera e o volume era 32 litros. Está aqui o ponto. Depois foi para 16 e 2. Está ali o ponto. Depois foi para 4 e 8. Está ali o ponto. E depois foi para 8 e 4. Está ali o ponto. Olha, meus queridos, não tem sacanagem não. Olha como é que fica o gráfico. Esse gráfico na matemática é chamada de hipérbole equilátera. Na física nós vamos chamar de isoterma. Isoterma por representar uma transformação isotérmica. E como é que ficaria matematicamente a lei de Boyle-Mariotte? Cuidado, hein, como são grandezas inversamente proporcionais, em vez de P sobre T ou V sobre T, fica P vezes V antes igual a P vezes V depois, que é uma constante. Na aula que vem eu vou te mostrar a equação geral dos gases perfeitos, que é P vezes V sobre T antes é igual a P vezes V sobre T depois, que na verdade vai ser a união dessas três transformações em uma única equação, em uma única fórmula. Muito obrigado pela paciência e pela atenção. A aula que vem faço uma revisão voando disso e vamos começar termodinâmica. Bom recreio. Valeu, galerinha.